ótimo dia, ótima tarde, ótima noite ou ótima madrugada, a depender do horário que você irá assistir esse vídeo. Esse é mais um episódio do podcast Ampla Defesa Assessoria de Trânsito, Ampla Defesa em Defesa da Sociedade. Hoje a gente vai abordar um tema assim, um dos mais desejados, um dos mais polêmicos, que é a recusa ao teste de etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. Então a gente vai falar um pouco, meio que superficialmente, porque são muitas informações, muitas dúvidas, mas hoje eu vou compartilhar um caso que nós atendemos aqui na Ampla Defesa essa semana e também para ouvir a opinião de vocês, para que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês entendem, se concordam com a nossa visão, se não concordam. É muito importante que vocês saibam que o nosso papel aqui é meramente informativo. Em nenhum momento a gente quer fomentar, em nenhum momento a gente quer falar para você, condutor, que você pode consumir bebida alcoólica e dirigir. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é ser informativo. Obviamente, né, que todo cidadão ele tem o direito de defesa garantido pela Constituição, mas a gente vai abordar aqui alguns temas. Hoje comigo, meu sócio e também fundador aqui da Ampla Defesa, Igor Vieira. Tudo bem? Tudo bem. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui em Franca, interior do estado de São Paulo, são 5 da tarde. A gente está fazendo mais um episódio hoje, vai falar da recusa ao teste do bafômetro, né? Se fosse abordar o tema como um todo, a gente ficaria aqui 2, 3, 4, 5 horas e ainda ficaria coisa por falar ainda. É um tema muito polêmico. Hoje a gente pode falar que é o carro-chefe de atendimentos no escritório, que a gente mais atende hoje são pessoas com recusa ao bafômetro, né? E o que a gente encontra são várias situações que dariam um livro se a gente fosse comentar tudo que as pessoas passam, arbitrariedades, erros de procedimento, que seriam coisas simples, tá? No manual, tem lá o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tem o manual do aparelho também, que deve ser seguido, mas infelizmente aí a gente não sabe se é falta de capacitação, se é a intenção de lesar o cidadão, né? Mas a gente está aqui hoje para comentar o assunto, certo? Pode falar um pouquinho, o senhor trouxe um caso prático que o senhor atendeu essa semana, pode seguir em frente. Sim. Eu quero novamente reforçar para você que está assistindo esse vídeo, seja você um cidadão, motorista profissional, caminhoneiro, ou você que busca informações, você que é profissional, que atua nessa área. Mais uma vez a gente vai reforçar, pessoal, não é a nossa intenção, nós não estamos aqui para fomentar, para dizer que todo mundo pode consumir bebida alcoólica, porque é um direito que tem e não produzir prova, nada disso. Muitas vezes o advogado ou profissional de assessoria, ele é até confundido, né, como aquele profissional que, você está defendendo o camarada, a pessoa bebe e sai por aí causando acidente, às vezes com vítima fatal, a gente sabe disso, tá? Mas assim, em nenhum momento a gente até orienta os nossos clientes, né, que não é uma boa opção consumir bebida alcoólica, sair dirigindo. A gente entende que não é a intenção da pessoa, mas às vezes a pessoa se envolve num acidente e às vezes até se complica. Então assim, a recusa ao teste do bafômetro por si só, né, ela vai te gerar aí uma multa, né, pesada de quase R$3.000 e a possibilidade de você ter a sua carteira suspensa por 12 meses e posteriormente, se você conduzir veículo durante a suspensão, ter a sua carteira cassada, ter problema aí com seguro, que normalmente hoje as seguradoras não cobrem quando você tem aí uma incidência de recusa ao teste do bafômetro, que é outro assunto para um outro vídeo também, porque é um assunto bastante polêmico. Nós entendemos que essa recusa da seguradora, ela é manifestamente ilegal e aí a gente vai mostrar para vocês, numa próxima oportunidade, o porquê disso. Mas hoje, Igor, eu quero trazer uma situação aqui de um cliente, né, que ele foi abordado e, por razões particulares, ele se recusou a se submeter ao teste de etilômetro e, em razão disso, ele foi autuado, né, com fundamento no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro. Quando a gente foi analisar esse auto de infração, o que chamou a atenção são os dizeres do campo de observações. Nós podemos constatar aqui que a autoridade policial, né, a autoridade de trânsito, no momento que ele registrou, que ele lavrou esse auto de infração, ele certificou o seguinte: condutor não apresenta sinais de alteração da capacidade psicomotora. Então assim, esse já não é o primeiro caso, né? Inúmeros casos a gente pega aqui no escritório, onde o campo de observações tem essa menção, que o condutor não apresenta sinais característicos. Vai ser o último, não é o primeiro nem vai ser o último. Talvez, né? Talvez depois desse vídeo aqui, às vezes o policial ele vai falar assim, pô, esses caras estão dando toque. Então assim, tá em cima, tem que ficar esperto, tal, né? Quem sabe, né? Mas assim, muitas pessoas inclusive estão com a carteira suspensa e tiveram a carteira suspensa por um registro igual a esse, né? O policial ele certifica no auto de infração que aquele condutor não tem sinais de alteração de capacidade psicomotora. E quando a gente
faz a leitura, eu trouxe até aqui para fazer a leitura do artigo 165A, nós percebemos que esse registro, dessa forma, à luz da legislação, ele entra em conflito. Né? Então, é essa a intenção para a gente trazer aqui essa discussão. Né? O policial colocou no auto de infração que o condutor não apresenta sinais. Vamos dar uma olhada aqui no que diz o artigo 165A, que fundamenta a recusa ao teste de etilômetro. O artigo 165A, ele tem na sua redação o seguinte: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento, agora atenção, que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida lá pelo artigo 277. É uma infração gravíssima, né, com 7 pontos, mas esses pontos eles não são somados aos demais por conta de ser uma infração autônoma. Ela por si só já suspende a sua carteira por 12 meses. Penalidade de multa multiplicada 10 vezes e possibilidade da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa é o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, né, até que seja apresentado um condutor habilitado que se submeta ao teste. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Ou seja, se a pessoa ela for autuada por 2 vezes dentro do período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro. A segunda multa, a pessoa não vai pagar somente ali os 2.937, mas sim 5.000. Eu estou com um cliente desse jeito aí. Agora, o que a gente tem que observar? Que o próprio tipo legal aqui fala que a infração da recusa, ela se configura quando aquele cidadão, ele impede, o ato dele dizer não vou fazer o teste, ele está impedindo a autoridade de trânsito de certificar se ele está ou não sob influência. Se ele está ou não sob influência. O que é a influência de álcool? É a alteração da capacidade psicomotora. Certo? Então, a infração ela se configura com isso. É o cidadão, ele fala, não, eu não quero ser fiscalizado, porque realmente eu consumi bebida alcoólica, eu quero impedir o Estado de constatar que eu estou com a minha capacidade psicomotora alterada. Aí vem um agente de trânsito na mesma abordagem e relata que esse cidadão não tem alteração da capacidade psicomotora. Eu entendo que é um conflito. Ele conseguiu verificar se ele estava ou não sob influência. Então, o que esse auto de infração me diz? Que não há influência de álcool, não há alteração da capacidade psicomotora a ser certificada. Então, assim, o próprio policial, ele já está validando, ele já está certificando que não tem nada a ser certificado ali. Como que ele registra o auto de infração? Justamente, o policial tem esse poder, né, de fiscalização, tem esse poder de polícia para poder fazer isso, né? Ele pode, tanto é que ele pode aplicar a infração se a pessoa se recusar. Mas se ele apontar 2 sinais ali no auto de infração, que ele visualizou, sem aparelho, sem nada. Ele viu que a pessoa está com odor etílico, olhos avermelhados, ou a pessoa está com odor etílico, cambaleando. Ele consegue aplicar uma infração por constatação, né? Constatação empírica dele, ele consegue constatar. Pela visualização dele, ele absorvendo as informações ali, ele sem aparelho, sem teste, sem nada, ele consegue aplicar uma infração. Sem testemunho, sem nada. Tanto é que, é muito importante essa sua observação, se o policial, se ele verifica naquele cidadão que ele está com odor etílico, ele está ali com os olhos vermelhos, está ali com as vestes arrumadas, com a fala pastosa, ou seja, ele identifica não só um, mas 2 ou mais sinais, ele já pode autuar aquela pessoa pelo artigo 65, que é dirigir veículo sob influência de álcool. Ou seja, o pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Se o policial ele pode certificar a embriaguez pelos sinais, se ele colocou no auto de infração que aquele cidadão não tem sinais, não apresenta sinais, ele mesmo está dizendo que não tem nada ali a ser certificado. E nessa situação, eu entendo que é uma lavratura meramente arrecadatória. E aí a gente volta lá naquela situação da indústria de multa. Né? O cidadão, infelizmente, não tem as informações corretas. Né? Existe um mito aí que não vira nada, que não adianta recorrer, que a pessoa vai gastar dinheiro à toa e não vai virar nada. E aí o policial, o Estado sabe disso. Ele fala, cara, mete o pau na multa aí que a galera não procura ajuda. Entendeu? E aí a pessoa paga uma multa de quase R$3.000, depois ele segura mais uma suspensão de 12 meses de uma multa que foi registrada dessa forma. É o que a gente costuma falar muito nos atendimentos, né? Quando a pessoa está com uma recusa, ela acabou de ser autuada na recusa ao teste do bafômetro, ela está aqui, ó. O buraco é dessa profundidade. Ela está aqui no começo e está facinho para ela sair. Não é difícil. É um trabalho que tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado. Tem que ter conhecimento técnico e experiência na área. Não adianta também a pessoa querer recorrer por conta própria, que infelizmente a gente sabe que possivelmente não vai dar certo. A gente não pode garantir também que vai dar errado, mas possivelmente não vai dar certo. Só que ela está aqui no início. Só que se ela não fizer nada, aí ela começa a afundar.
que aí depois vem a suspensão, e aí ela passar por esse período de suspensão desacompanhada, certamente ela vai cair num processo de cassação. Aí depois do processo de cassação não tem mais penalidade administrativa. A gente tem, em São Paulo isso é menos, mas a gente está com um cliente que ele foi para Goiás. Ele foi abordado com a CNH suspensa e ele está com o TCO lá de Goiás porque estava dirigindo o veículo com a CNH suspensa ou cassada, foi aplicado a penalidade de crime de trânsito e ele está respondendo. A gente está tentando fazer um acordo com a Procuradoria, com o Ministério Público, né, para ver se resolve, mas tudo isso por quê? Porque deixou correr sem ninguém, sem auxílio. Agora que ele procurou a gente, está tranquilizando a vida dele, né? Mas se a pessoa não cuidar, deixar correr a revelia, aí ela vai se afundando, se afundando, se afundando. E o serviço, ele não é só, né, o serviço assim que a Ampla Defesa oferece, não é só o recurso, né? Não é só, toma aqui e recorre para mim. Não, é a segurança de saber que tem alguém trabalhando, que tem alguém acompanhando o seu prontuário diariamente, que se tem alguém que vai te noticiar antes de você sofrer qualquer punição, a pessoa vai entrar em contato, te chamar, a gente precisa explicar, tá assim, assim, assado seu prontuário, vai acontecer isso. Você nunca vai ser pego de surpresa, que é o que acontece com muita gente que deixa correr a revelia, de repente é abordado, você está suspenso. Como assim estou suspenso? Eu não recebi notificação nenhuma, porque o Detran hoje em dia fala que envia e não envia, a hora que você pede cópia do processo, a notificação é de 2025, eles mandam uma loja de 2023, aí você vai questionar isso, o pessoal fala que é normal. Então, para o cidadão hoje em dia, é cada vez mais complicado ele deixar correr sem acompanhamento, né? E já existe, infelizmente, já existe uma predisposição do Estado. Normalmente quem julga no administrativo são pessoas com cargo de confiança do próprio órgão. Então, assim, é complicado. Questão de multa de trânsito no Brasil, sem sombra de dúvidas. Existe sim uma máfia disso daí, porque assim, tem cada julgamento aí que é um absurdo. Então, assim, você vê que o auto de infração está irregular. Que nem esse caso aqui. Agora, experimenta você recorrer administrativamente e falando para a autoridade de trânsito que o auto de infração ele entra em conflito com a própria legislação, porque o próprio policial aqui está falando que não tem embriaguez a ser certificado. Cara, eles dão a volta ao mundo e não vão responder sobre isso, né? Então assim, parece que já é uma coisa pré-determinada. Então assim, realmente é difícil. Pra gente que é técnico, que já trabalha com isso há 10 anos, já é difícil. Imagine para aquela pessoa que ela tenta por ela mesma recorrer ou busca às vezes uma pessoa generalista, alguém que de repente assim, vai pegar o serviço ali porque está precisando alguma coisa, mas não tem conhecimento técnico específico, né? E o que é interessante, que você precisa entender. Quando você chega num profissional com uma notificação, né? Que a notificação que é aquela que você recebe pelos correios, de uma autuação dessa, e o profissional que for fazer uma análise para você, ele for trabalhar em cima somente da notificação, já é um sinal que essa pessoa não sabe, não é especialista no direito de trânsito. Jamais nós podemos trabalhar um recurso, trabalhar uma análise, trabalhar alguma coisa somente com base na notificação. Aquela notificação que vem pelos correios é uma notificação rasa, que não vem informação, na verdade é uma notificação que você foi autuado, mas ela não tem ali, né, a profundidade. Então, assim, você precisa buscar documentos junto ao órgão. Então, assim, se você procurou um profissional e ele te pediu para te mandar a notificação, e já te mandou um orçamento, já te mandou falando sobre tese, sobre o que vai argumentar somente com a notificação, sem enxergar o auto de infração, já é um sinal que se você está entrando, vai entrar pelo cano. E assim, agora, para a gente, hoje é um vídeo mais rápido, porque tem muita coisa para falar sobre a recusa, mas é importante a gente falar por tópicos. Né, por situações, porque se a gente for falar de tudo, fica muito confuso para entender, porque é muita coisa. Então hoje, esse vídeo é específico para aquele auto de infração que o policial colocou que o condutor não apresenta sinais de alteração. Esse auto de infração, ao nosso sentir, ele é nulo, porque ele entra em conflito com a própria legislação de trânsito. E assim, deixar aí uma dica para o pessoal, mas assim, não é uma dica para você sair por aí bebendo e querendo dirigir veículo, que a gente já falou lá no início, que isso daí não é legal, não é uma boa, vai dar ruim se você continuar fazendo isso aí. Olha que bacana, pessoal, a gente trabalha com isso, vive disso, mas a gente está falando para você, se você beber, não dirija, porque você pode entrar numa fria. Inclusive, se você se envolver num acidente de trânsito aí com vítima, você pode ir a júri popular aí e perder sua liberdade aí por 12, 13, 14, 15 anos, mesmo talvez você sendo uma pessoa que nunca teve problema com a justiça. Você nunca sabe o que pode acontecer num caso desse. Mas, se você não ouviu a nossa dica aqui e resolveu tomar aquela cervejinha hoje, né, que é uma sexta-feira, um baita calor, ou resolveu tomar um drink, foi no aniversário, numa festa, e resolveu conduzir o seu veículo porque você, né, não sente que você não está com o seu reflexo alterado e você se arrisca ali, e você for abordado numa blitz, né, o que você vai fazer? Primeiro, você precisa saber, para que você seja conduzido a um distrito policial e você seja preso por embriaguez,
o teste de etilômetro ele tem que ser superior a 0,34 miligramas por litro de ar alveolar. Menos que isso, é mera infração administrativa. Não mera, porque você vai tomar uma multa de 3 mil. 0,34 já considerada a margem de erro. 0,34 já considerada a margem de erro, que é 0,04. Seria 0,38. Na verdade, acho que é 0,33, porque a partir de 0,37 já dá o crime. Então, assim, deu 0,37, vai descontar a margem de erro, que é 0,04, por 0,33 você vai ser conduzido, e aí sim você vai ser autuado por embriaguez ao volante. Além da infração administrativa, você ainda vai responder pelo crime. Só que o que acontece hoje na fiscalização? O policial ele vem com aquele bastãozinho, né? Aquele bafômetro passivo, que nem regulamentação do Inmetro tem. E aí ele vai falar para você se você aceita fazer o teste e tal, e vai encostar o bastão próximo da sua boca para você soprar, né? E se ele ficar vermelho, ele já vai colocar um terror ali em você e falar, ó, já deu ruim aqui, se eu fosse você, recusava, não faz o outro teste oficial, porque senão eu vou ter que te levar preso. É uma baita sacanagem. O policial, que a gente tanto respeita, que a gente tanto respeita e tem honra de ter bons policiais, deveria ter vergonha quando você fala um negócio desse pro cidadão. Você fala pra ele que deu ruim aqui no bafômetro passivo, que se ele fizer o outro teste, ele vai sair dali preso, aí o cara tá com a família dele, com a esposa, com o filho, ele vai fazer o teste? Não vai. Muitas vezes você consumiu ali 1, 2 latinhas, e se você fizer o teste oficial, não vai dar nada. Vai cair dentro do 0,04 da margem de erro. Mas o policial ele não quer perder viagem. Ele já, se deu vermelho ali, ele já vai te forçar a você recusar. Então você precisa saber, se você não consumiu grandes quantidades, você consumiu faz muitas horas, às vezes vale a pena ali você correr o risco de fazer o teste, porque assim, se der ruim, a penalidade é a mesma. Você vai ser multado pelo mesmo valor, vai correr o risco de ficar suspenso 12 meses, e a defesa também é a mesma. Não tem facilidade para defender a recusa ou defender o teste positivo. Tem gente que acha que eu fiz o teste positivo, eu gerei uma prova, aí que eu não vou ter direito de recurso. E tem policiais, pasmem, que falam, não, recusa que dá pra você recorrer. Cara, é uma baita sacanagem. Então assim, não caia nessa. Não caia nessa. E se você vai recusar, se você já sabe que você bebeu, cara, evita, nem faz esse teste. Quando o policial for aproximar isso perto da sua boca, porque esse equipamento, ele só pega o vestígio de álcool que está na mucosa. Que já não poderia nem servir como instrumento de atuação, porque o que configura a embriaguez, a alteração, é o ar alveolar, aquele que está lá no ar profundo dos pulmões. Então o pessoal já usa esse bafômetro justamente assim, para forçar a galera. Isso aqui é uma coação psicológica, né, que está inclusive isso no livro, o brilhante livro do professor Wagner Oliveira, que é o tema do bafômetro, né, da multa ao crime. Ele fala disso, da coação psicológica, que é esse bafômetro passivo, que fica verde e vermelho. Que ali ficou vermelho, o policial já joga uma pressão no cara, que ele vai sair preso, ele recusa 3 mil pro cofre do Estado e mais 12 meses de suspensão. Então assim, se você vai recusar, ou se você bebeu, e infelizmente você cai na fiscalização, para de querer ser o chavequeiro, o malandrão, querer conversar com o policial, falar com o policial. Tem cara que ele acha que, às vezes o policial é educado, né, atende a pessoa bem, e o bom policial vai fazer isso, porque assim, o policial não está lá, ele está lá para cumprir a função dele. Então assim, ele ser um policial ali educado, atender o cidadão com compostura, é o padrão que a gente espera. E aí o cidadão, ele acha que o policial tá lá para ser amigo dele. E abre a boca e fala, não, eu tomei só 2 latinhas, não sei o quê. Cara, toda vez que você abre a boca para falar alguma coisa, o policial vai anotar isso no auto de infração. Então assim, já que você vai recusar, que você não vai fazer o teste, cala a sua boca. Não tem que ficar trocando ideia com o policial, querendo achar que o policial vai ser seu amigo, querendo achar que o policial vai te liberar porque você é um cara legal, porque você é um cara bacana. É o motorista sincerão. Ah, tomei só uma latinha, policial. Há 6 horas atrás, estava lá na Rifaina, lá num rancho lá, tomei uma latinha 3 horas da tarde. Aí você está sendo atuado 9 horas da noite, você acha que o policial vai passar a mão na sua cabeça e vai falar assim, não, beleza, você é legal. Como você está me falando a verdade, eu não vou te multar não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai registrar essas informações que você está dando de bandeja no auto de infração e vai dificultar ainda mais a sua situação se você for se defender. Então, não que eu defenda isso, mas se você vai recusar, a recusa ao teste de bafômetro é equivalente o que o advogado Nelson Williams está fazendo lá na CPMI, né? Cara, que vergonha aquilo lá, né? Mas ele falou assim lá na CPMI, pelos vídeos que eu vi, vou me reservar ao direito do silêncio. Então assim, o advogado lá, milionário, acho que é o advogado mais rico do Brasil aí, tá fazendo uso do direito ao silêncio lá na CPMI, lá da fraude do INSS. E você, como eu, que a gente tá aqui, ó, ralando e suando, você vai dar de mão beijada pro policial tudo que aconteceu na sua vida lá no rancho? Cala sua boca, meu irmão, fica quietinho, fala, ó, não vou fazer o teste, e só isso. Não tem que dar informação. Se o policial perguntar, mas você consumiu bebida? Não vou fazer o teste. Não vou fazer o teste. Vou ficar em silêncio. Então, assim, é melhor você
Já que você bebeu e que você se arriscou a dirigir, é melhor você calar sua boca e ficar quieto e não tentar convencer o policial que você é um cara legal, que você é bacaninha, isso e aquilo, achando que o cara não vai te multar. Ele tá lá para fazer a função dele, vai meter o ferro, vai meter a caneta e vai dificultar se você for tentar fazer a defesa. Então aqui a gente fala o português claro, não é para ficar querendo analisar ninguém. Não beba. Ou se beber, não dirige. Mas se você precisar, cala sua boca. Essa é a real. Pessoal, isso aí, conforme a gente tinha falado no começo do vídeo, né? A gente sempre tem que enfatizar que a gente nunca defende a conduta também, né? A gente é frontalmente contra a ingestão de bebida alcoólica e a direção combinados. Ingestão de bebida alcoólica é normal, todo mundo que gosta bebe, normal. Marcelo bebe mais do que eu bebo socialmente, muito pouquinho, mas se você beber, não dirija, evite ao máximo. Se você está nessa situação, conforme a gente ressaltou aqui no vídeo todo, assim, a gente ressaltou vários direitos, várias situações que você pode se utilizar para não prejudicar mais ainda a situação que você se encontra. Por quê? Porque automaticamente, ao recusar o bafômetro, você já vai se encontrar numa situação de vulnerabilidade. Então, tente não piorar isso. Quanto menos você falar, quanto para o policial ali na abordagem, seja breve e sucinto, vou recusar o teste de bafômetro, não vou fazer e ponto. Você não precisa dar mais nenhuma informação que possa te prejudicar mais além do que você já está se prejudicando com a situação como um todo, né? É um vídeo mais curto hoje, a gente agradece a atenção aí, né? Quem assistiu, deixa o like, curte aí, se tiver alguma dúvida, comente, pode chamar no chat, vai ter um e-mail nosso na descrição do vídeo, pode mandar o e-mail, tô com a situação assim, assim, assado, queria uma análise, a gente tá aí, tá à disposição para te atender, tentar te ajudar e buscar o melhor para você, é claro, tá certo, pessoal? Fica com Deus, tenha uma boa tarde aí, bom dia, boa noite, o horário que você tiver aí, fica com Deus. Valeu, pessoal, até a próxima aí, um abração.